Vivam, bem-vindos a mais um episódio do podcast Melhores Políticas Públicas, uma iniciativa do IPPS ISCTE. Eu sou o Paulo Tavares e hoje vamos falar de necessidades especiais e deficiência com Luís Capucha e Humberto Santos. Luís Capucha é sociólogo, professor catedrático, atual diretor do Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas do ISCTE, é também investigador do CIES desde 1987. Humberto Santos é sociólogo, formado na FCSH da Nova. Entre 2008 e 2016 esteve envolvido no processo de instalação do Comitê Paralímpico de Portugal, integrou o Conselho Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência e foi presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação. Meus caros, muito obrigado, antes de mais nada, por terem aceitado este convite. Começando pelo princípio, estas conversas que temos aqui neste podcast têm sempre por alvo distante 1974 e a evolução das políticas públicas em democracia. Como é que poderiam caracterizar essa evolução desde a Revolução até agora? Ou, fazendo a pergunta talvez de outra maneira, que quadro é que a democracia encontrou neste tema? Por outras palavras, como é que o Estado Novo lidava com a deficiência? Luís? Bom, eu costumo dizer, e não sou só eu, enfim, há muitas pessoas que trabalham neste domínio, costumam dizer que a maneira como uma sociedade trata as pessoas com deficiência é um excelente indicador do grau de desenvolvimento, do humanismo, de qualidade dessa sociedade. E eu acho que Portugal é um exemplo ótimo desta verdade mais geral. Antes de 25 de Abril já existiam boas experiências, nomeadamente em função enfim, das iniciativas tomadas por causa da guerra e das pessoas deficientadas com a guerra, e algumas enfim, medidas que se tomaram, nomeadamente no campo da reabilitação física, Alcoitão, etc., que nascem nesse contexto. Mais tarde, a Associação de Ciências das Forças Armadas esteve também associada a uma das instituições de referência no campo da formação profissional e do acesso ao emprego de pessoas com deficiência, situada em Gaia, um centro de formação e de emprego situado em Gaia. Existiam essas pequenas iniciativas. No domínio do ensino, tínhamos tido há muito pouco tempo, estávamos em 74, para ter 70, 72, tínhamos tido uma iniciativa muito interessante de integração de estudantes cegos no Liceu Passos Manuel. Eu tive a felicidade de conviver com esses meus colegas no âmbito dessa experiência, mas, enfim, existiriam outras indicações de que alguma coisa poderia vir a mudar, mas a situação era deplorável. As pessoas com deficiência mental ou tinham a sorte de nascer numa família com recursos, ou então o mais provável é que passado pouco tempo estivessem ou num hospício ou num hospital psiquiátrico ou na capoeira, fechadas. As pessoas cegas tinham como destino ser cauteleiros, ou a mendicidade, não é? Seriam eventualmente telefonistas, mas na maior parte dos casos a principal função era pedir. As pessoas surdas não tinham, enfim, havia já o Jacó Rodrigues e outros centros com alguma especialização, mas enfim, a situação era era um deserto e principalmente uma desconsideração da dignidade destas pessoas como pessoas, enfim, de pleno direito, como cidadãos de pleno direito. 50 anos depois, estamos a discutir os caminhos para desenvolver políticas como, por exemplo, a vida independente, ou como havemos de fazer para resolver o problema do acesso ao emprego, da manutenção do emprego, na progressão nas carreiras. Estamos a ver como havemos de integrar os estudantes com deficiência no ensino superior e como havemos de promover o acesso desses estudantes, nomeadamente os que têm deficiência mental, ao ensino superior. Estamos, enfim, num patamar que não tem nenhuma espécie de comparação. Embora, curiosamente, este progresso não tenha necessariamente gerado uma situação de acomodação
contentamento, pelo contrário, tem gerado uma exigência crescente, um sentido das necessidades e dos direitos mais agudo do que aquilo que existia nessa altura, sem dúvida nenhuma, portanto, uma atitude antes uma percepção da insuficiência daquilo que se faz na nossa sociedade em praticamente todos os domínios da nossa vida coletiva. Nós poderemos depois talvez entrar em cada um desses domínios, desde as acessibilidades físicas, os transportes, o emprego, a educação, a família, a cultura, enfim. A acessibilidade entendida de uma forma geral, aquilo que foi feito e aquilo que eventualmente será preciso fazer, tendo em consideração aquilo que é imaginável hoje em dia, mas sem dúvida nenhuma a nossa sociedade é outra. E a maneira como as nossas pessoas com deficiência são hoje tratadas é um indicador, de facto, dessa mudança de qualidade e não apenas de grau na nossa sociedade. Humberto, como é que caracterizaria esta viagem? Bem, em primeiro lugar, quero obviamente agradecer o convite para estar aqui hoje convosco, que é com todo o prazer que esse dia ao mesmo, e dizer-vos que vocês têm aqui um caráter inédito nos últimos tempos da minha vida. Nunca mais voltei a falar sobre esta realidade. É hoje, desde que terminei as minhas funções, e é hoje a primeira vez que estou aqui a fazer uma reflexão sobre esta realidade. Dizer-vos que há 50 anos atrás, nós estávamos claramente num país que olhava para as pessoas com deficiência enquanto o problema. Ou seja, eram as pessoas que eram o problema e não a sociedade que não estava preparada que era esse problema para as pessoas. Nós tínhamos ainda muito patente, muito vigente, muito arraigado às organizações que estavam nessa altura no terreno, uma perspectiva de um modelo médico da deficiência. Ou seja, o que importava ali era fazer o aspecto reparador, o aspecto de reabilitador e não tanto de empoderação, de empoderamento, de capacitação, de estudos, de dar a oportunidade de desfrutarem dos direitos que lhes assistiam. Eu vou-lhe dar um exemplo que vivido na primeira pessoa, que era, eu utilizo uma ortótese desde miúdo. Eu tinha que vir daqui de 20 km de distância para vir a Lisboa buscar a minha ortótese, mas havia pessoas que vinham do país inteiro aos hospitais centrais porque não havia cobertura territorial para a concessão de ajudas técnicas que são fundamentais para o cotidiano destas pessoas. Portanto, um país muito centralizado, muito fechado, muito pouco desperto para aquilo que é a realidade, que era a realidade das pessoas com deficiência, e depois com áreas que, na verdade, eram e ainda hoje temos resquícios de serem determinantes na qualidade de vida das pessoas com deficiência, nas suas capacidades, nas suas oportunidades, que é a questão da educação. É ainda hoje um problema que temos por resolver, não obstante o imenso percurso que fizemos nestes 50 anos. Já aqui foi referido as questões de empregabilidade, com que ainda hoje as pessoas com deficiência estão claramente sobre-representadas em matéria de desemprego, não tem nem mais nem menos que origem naquilo que foi uma formação pouco atenta à diversidade humana e às necessidades dessa diversidade humana. Eu fui durante cerca de 2 décadas, mais de 2 décadas, aliás, eu costumo comentar isto com os meus amigos, que é, eu fui presidente daquela associação, nomeadamente a Associação Portuguesa de Deficientes. Eu fui tanto tempo, tão pouco, que eu cheguei lá sem filhos, e se não me despachasse a vir embora, saía de lá com netos. Portanto, foi, de facto, muito tempo à frente daquela organização. Mas em 1974... organizações representativas, só havia a ADFA, como já aqui foi representado, e só havia a APD. O restante, o que nós tínhamos em termos de entidades, associações, havia mais, mas eram para, claramente, numa situação de prestação de serviço, ou seja, de um trabalho que era supletivo das funções sociais do Estado, que não as assumindo, as delegava nestas organizações. Bem, foi feito um percurso enorme. Quero-vos dizer o seguinte: há hoje uma lei, que é a Lei 6 de 2006, que é a lei antidiscriminatória, que eu domino como lei antidiscriminatória, que é a lei que proíbe e pune em razão da deficiência e da doença agravada.
nessa mesma organização que eu referi há pouco, a APD, eu andei com esse projeto durante 5 anos, para que fosse aprovado em Assembleia da República. Havia eleições, lá começávamos o processo todo de novo, andámos por aí fora. E sei que, a determinada altura, esta proposta de lei surge de uma conferência internacional que nós realizamos, porque as pessoas, o que nos diziam eram o problema das acessibilidades, o problema da educação, o problema do emprego, estou a ser discriminado, mas não havia instrumento legal para que as pessoas pudessem, de facto, defender e fazer valer os seus direitos. Passou a haver a partir de 2006. Exatamente. Ora, e face a essa situação, o que várias pessoas me colocavam na altura é, bem, Humberto, só há uma solução para isto, é criar uma lei específica, como já havia nos Estados Unidos, fruto de todos os militares, aquele enorme batalhão que eles tinham, vítimas dos diferentes confrontos onde estavam, onde já havia, na altura também em Itália, tínhamos aí alguns países onde existiam, mas muito poucos. Nós fizemos uma proposta e dizem, bem, agora tem que se conversar com a Ordem dos Advogados para eles darem corpo jurídico a isto. E estava eu a pedir ajuda ao bastonário da Ordem dos Advogados e dizer, bem, nós estamos aqui confrontados com um conjunto de direitos das pessoas com deficiência, direitos humanos das pessoas com deficiência, porque direito à educação... Bem, vou-vos poupar ao discurso todo, vou-vos só dizer o seguinte, a resposta do seu bastonário foi, ó Sr. Presidente, mas acha mesmo que aqui em Portugal nós estamos confrontados com questões de direitos humanos? Isso é lá em Timor-Leste. Na altura estávamos envolvidos nas questões de Timor-Leste. Porque a questão dos direitos humanos destas pessoas e destes cidadãos era sempre algo que não se colocava, e o que acontecia era sempre fora fronteiras, no interior. Portanto, foi todo um trabalho enorme de consciencialização aos mais nas mais diversas dimensões, para aqui chegarmos, e hoje claramente estamos com um quadro totalmente diferente, longe de salvaguardar ainda hoje a totalidade dos direitos e das legítimas aspirações das pessoas com deficiência e das suas famílias. Ao longo desta conversa, de certeza que iremos abordar várias vezes, vamos certamente abordar diversas dimensões no qual isto se verifica, mas dizer-vos que, enquanto ativista na área dos direitos das pessoas com deficiência, enquanto responsável na administração pública, mas também, sobretudo, enquanto cidadão com deficiência, reconheço de facto que fizemos uma trajetória bastante significativa. Mas digo-vos o que disse em tempos a um ministro deste país, quando ele me dizia: pá, Presidente, você é muito exigente, pá, você quer que aconteça tudo hoje? Pá, não pode ser, você não vê que estão a acontecer coisas? E eu, na altura, disse-lhe: sim, Sr. Ministro, estão a acontecer coisas. Temos um problema. É que quando hoje estamos a hipotecar o processo de aprendizagem das crianças e jovens que estão em momento escolar, o que lhes estamos a fazer é remetê-los para a rampa de lançamento da subsidiodependência. Ou seja, porque ao não lhes permitirmos ter as mesmas possibilidades de desenvolver as suas capacidades, as suas competências, os seus processos de aprendizagem, claramente colocamos muitas pessoas em dificuldades. Alberto, obrigado. Luís, nós estamos a falar de um tema em que as políticas públicas têm de ser absolutamente transversais, porque tocam variadíssimas áreas. Poderemos dizer que garantir a igualdade, a não discriminação, a inclusão das pessoas com deficiência exige a qualquer governo uma tomada de decisão e uma coordenação política ao mais alto nível, que garanta essa transversalidade? Bom, essa é uma discussão muito antiga. Pois, essa tem barbas. Houve sempre no nosso país uma discussão a respeito da localização mais favorável das estruturas que coordenam a ação política nessa área. Nomeadamente, fundamental, se essas estruturas deviam estar localizadas na presidência do Conselho de Ministros ou no Ministério do Trabalho, normalmente, e da Segurança Social, que é onde normalmente está. Eu, pessoalmente, não tenho uma posição fechada sobre isso. Mas eu tenho. Pois, eu sei, eu não tenho uma posição fechada sobre isso. E já assistimos no nosso país a momentos em que, nomeadamente no início, em que essas estruturas estiveram mais centralizadas, e, no entanto, e há outras estruturas do género que estão localizadas mais no centro do poder, não é? Mais junto do Primeiro-Ministro,
e, no entanto, são áreas mais ou menos desconsideradas. E também já vimos alturas em que ministros do Trabalho e da Solidariedade, particularmente atentos e sensíveis às questões da integração e às questões da participação e da qualidade de vida das pessoas, em que estas situações emergiram e ganharam força. Portanto, não acho que seja não é um problema de orgânica, não é? Relevante, não é um problema de orgânica na minha perspectiva. É, seguramente mais, quer esteja num sítio ou noutro, muito mais, um problema da agenda política e, do ponto de vista da agenda política, o envolvimento das pessoas é absolutamente determinante. Foi sempre. Este setor, em muitas áreas, foi precursor de muitas políticas. Por exemplo, grande parte dos avanços que se fizeram no nosso país em termos do combate ao excesso escolar, esses avanços estão intimamente ligados ao papel precursor e inovador de desbravamento de caminhos que foram feitos no quadro da educação especial, na altura em que a educação especial era uma conquista, não é? Tudo aquilo que se faz hoje para grupos desfavorecidos face ao emprego, passa esta expressão um bocado abstrusa, mas é assim que lhe chamamos em tempos, portanto, formação para pessoas com muito baixas qualificações, para pessoas sem abrigo, para reclusos e ex-reclusos, para toxicodependentes tratados ou sem tratamento, enfim, pessoas que nunca tiveram relação regular com o trabalho. Toda essa formação foi beber os princípios, os métodos de trabalho, etc., ao trabalho que se fez neste setor. Ainda na altura em que o antecessor do Humberto era simultaneamente o coordenador da estrutura que no Instituto de Emprego e Formação Profissional coordenava estas áreas e do Secretariado Nacional para a Reabilitação, que era como se chamava na altura, o Dr. Charana. E, portanto, e continua a ter esse papel precursor. Eu estou convencido, por exemplo, que o novo modelo de apoio à vida independente, que permite às pessoas com deficiência terem um assistente pessoal, que muda completamente as suas possibilidades de participar em diferentes domínios da vida e que liberta a família desse encargo, portanto, para também trabalhar e para usufruir, enfim, dos direitos que são comuns a qualquer cidadão. Esse modelo que está a começar agora aqui nesta área, ainda não está totalmente expandido, ainda tem uma margem grande para progredir, mas foi aqui criado e estou convencido que não vai demorar muito tempo até ele começar a ser transferido para outros setores, por exemplo, para os idosos, que aliás cada vez mais coincidem com as pessoas que têm deficiência, porque, como eu disse, as políticas de saúde evoluíram muito, essas políticas têm produzido um efeito de diminuição das pessoas que nascem com deficiência, aquelas que são detectáveis, muitas vezes há maneiras de diminuir a incidência à nascença. Portanto, mas o prolongar da vida depois cria outros problemas na reta final. Problemas e, portanto, na reta final. Mas eu queria voltar ao ponto essencial disto tudo, é que praticamente todas essas conquistas partiram sempre de mobilizações das próprias pessoas ou das famílias. É uma marca absolutamente característica deste setor. Se nós hoje temos uma lei que diz que todas as crianças têm que estar integradas na escola e estão integradas na escola de uma maneira geral até aos 18 anos, depois a qualidade com que estão é uma outra discussão, mas a verdade é que já estão lá. Isso foi porque, em tempos, os pais, aliás, logo a seguir ao 25 de Abril, os pais e familiares das crianças com deficiências mentais se lançaram num processo enorme por todo o país de criação das chamadas escolas, agora diríamos segregadas, mas na altura eram a alternativa, a única alternativa possível para aquelas crianças, as APPA-CDMs, as CERCES, etc., e depois outras instituições. Foram durante muito tempo a única resposta. Foram durante muito tempo a única resposta nesse setor, que depois se abriu para o campo da formação e da promoção do apoio ao emprego. Enfim, as coisas têm evoluído bastante, mas sempre em função da mobilização dentro do próprio setor e, portanto, da capacidade do setor colocar estes problemas na agenda política. Acho que isso é mais determinante do que propriamente a inserção institucional das estruturas de coordenação. Já sabemos que o Humberto não está concorda. A correr bem, porque finalmente chegamos a um ponto em que se calhar não temos... Mas não é assim tão diferente. Há aqui aspectos que, na verdade, face àquilo que foi a minha vivência, eu, durante mais de 2 décadas, discuti
com os governantes que tinham esta área em concreto, esta mesma questão. Esta questão, aonde é que deveria estar, neste caso, o Secretariado Nacional para a Reabilitação, depois o Instituto Nacional para a Reabilitação, onde é que a política deveria ser definida, sempre defendendo a questão da necessidade de transversalidade e da intersectorialidade desta matéria. Dizer-vos que se eu tinha essa percepção, se eu tinha esse olhar, e que não, obviamente não era fruto do meu pensamento em abstrato, era fruto daquilo que era o nosso trabalho com as diferentes entidades no terreno e da discussão que fizemos durante imenso tempo sobre qual era a melhor opção, é evidente que quando passei a ter responsabilidades ao nível da administração pública, foi então exponenciado imenso a minha forte convicção daquilo que já dizia anteriormente, que é as questões que têm a ver com as pessoas com deficiência não são questões meramente de segurança social e de trabalho. E nós podemos dizer, mas a partir daí pode-se. Mas o problema é como é que é visto por parte das outras áreas sectoriais dos governos. E atenção, não estou a falar de nenhum governo em particular. Estou a falar dos governos de Portugal, porque foi com os diferentes governos de Portugal, das diferentes tendências ideológicas com que eu trabalhei ao longo de mais de 2 décadas. Diria que, por exemplo, tendo um ministro com peso político no Ministério do Trabalho e da Segurança Social, se calhar garante-se essa transversalidade, ou não? Facilita essa transversalidade, mas quer dizer que há uma questão que é assim, aquilo que muitas vezes acontece ao nível Luís, interrompa quando quiser. Sim, à vontade. Eu queria só dar um exemplo que é fora deste campo, mas que acho que nos pode esclarecer a respeito disto. A determinada altura, a Europa lançou-se, com uma grande influência até dos portugueses, num processo coletivo que se chamou Estratégia Europeia para o Emprego. Estratégia Europeia para o Emprego, 1997. Essa Estratégia Europeia para o Emprego deu origem a planos nacionais de emprego. O Plano Nacional de Emprego era coordenado pelo Ministério do Trabalho. O Plano Nacional de Emprego implicava o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, o Ministério das Finanças, o Ministério do Planeamento, o Ministério das Obras Públicas, praticamente todos os ministérios. E a coordenação era daquele ministério. A coordenação era daquele ministério. No entanto, o peso político que essa questão do emprego tinha na altura era um compromisso do Primeiro-Ministro e era um compromisso de todo o Governo. Levava a que aquela estrutura de coordenação depois técnica funcionasse efetivamente com todas as áreas. E se calhar grande parte das mudanças que se operaram, por exemplo, na educação, resultaram de objetivos que foram definidos no quadro e de estratégias que foram definidas no quadro da Estratégia Europeia para o Emprego. Mas, outro exemplo, aquilo que nós hoje damos como adquirido, que é o facto de hoje em dia ser possível formar empresas num dia, na empresa na hora, que é uma política que existe hoje, foi pensado, todo ele desde o início, no âmbito da Estratégia Europeia para o Emprego, para resolver um problema que existia na altura, que levava 6 meses, ou mais, em média 6 meses, a formar uma empresa em Portugal. E foi no âmbito da Estratégia Europeia para o Emprego que o Ministério da Administração Interna teve que adotar medidas que permitiram mudar completamente a relação das pessoas com a administração, por exemplo, neste domínio e muitos outros campos. Nós temos... Certo. Só dizer o seguinte, só dizer que é um facto, aquilo que o Luís acaba de referir, há um outro facto que está associado. É que tudo isto não resolveu, de facto, a empregabilidade das pessoas com deficiência. E esta é uma questão que nós temos que ter atenção. É que são cidadãos de pleno direito que, sistematicamente, por razões diferentes, e muitas vezes há uma certa invisibilidade, há quase que uma dissociação cognitiva. O que é isto? Se nós pusermos um investigador, um político, alguém a falar sobre as questões de inclusão das pessoas com deficiência num palco, o que nós vamos encontrar é que as pessoas, à medida que se vai falando sobre a importância de dar oportunidades, de criar condições, as cabeças vão abanando que sim. Os olhares vão se confirmando. Mas quando essas mesmas pessoas saem daquele auditório e no seu dia-a-dia, não há a consciência exata de que elas são força motriz para que algo aconteça de diferente. Ou seja, uma coisa é termos consciência de que todos somos iguais perante a lei, que todos temos de ter as mesmas oportunidades, que todos temos o direito a ser felizes. Outra coisa é como é que nós, todos, enquanto sociedade, estamos mobilizados para acontecer. Ora, se isto continuar
e esta é a minha opinião, mas não, antes de vos dar esta parte da minha opinião, dizer-vos que tive um primeiro-ministro que, a propósito da escola inclusiva, foi o único que conseguiu interromper as minhas férias, porque eu tinha um período de férias muito pequenino e dizia, não, férias é férias, eu não saio de pé da minha família. Mas em 1999, para aí, 98, o seu primeiro, tínhamos pedido uma audiência e vá-me chamar, só tinha um número de contacto, que era para ali que podiam-me contactar, a pessoa certa, e então vamos chamar, tens que vir porque o Sr. Primeiro-Ministro quer falar sobre a questão da escola inclusiva. Claro que fomos falar sobre a escola inclusiva e a seguir aproveitei para colocar esta questão da dependência das questões da área da inclusão. E então eu diria que ele deve ter andado aqui na escola com o Luís, porque ele dizia-me assim, Sr. Presidente, isto não é uma questão de hierarquia, é uma questão de vontade política. Claro que eu percebo isso, mas aquilo que prova e aquilo que a evidência nos traz à coação diariamente é um certo olhar com um certo distanciamento. Tipo, isto é daquele setor em concreto. Isto é daquele ministério em concreto. E depois tudo isto se emaranha imenso, cria imensas entropias e por isso eu mantenho, até prova em contrário, sempre disponível para aprender e para mudar, aquela ideia de que temos mesmo que ter uma coordenação política que seja agregadora e que permita criar dinâmica institucional ao nível da administração pública, que não aquela que temos tido até agora. E que seja um sinal também para outras estruturas, é isso? Claramente. Roberto, obrigado. Luís, sim. É uma coisa que obviamente nós concordamos, não é? Isso aí não há dúvida nenhuma. É que os problemas das pessoas com deficiência são problemas globais, totais, claro. Não é? Portanto, atravessam todas as esferas da vida e daí que tenham interferência com todos os setores das políticas públicas, todos, sem exceção, não há dúvida nenhuma. Depois, com considerações que precisam de alguma operacionalização específica, porque nós estamos a falar de um campo como se ele fosse homogéneo, mas é tudo menos homogéneo. Muitas vezes os problemas que tem uma pessoa com um determinado tipo de limitações são bastante diferentes dos problemas que têm pessoas com outro tipo de limitações. E às vezes essa caracterização dentro de uma mesma... está feita, Luís? Não, está muito mal feita. Não, está muito mal feita. Quer dizer, a caracterização etimológica dos problemas, mais ou menos, nós conhecemos, não é? Embora haja muita coisa por explorar, por exemplo, o espectro do autismo, que está agora a ganhar uma relevância enorme, está muito presente em muitos sítios, é muito pouco conhecido e portanto, é um espectro, quer dizer, vai desde pessoas que quase não têm problemas, até pessoas que têm problemas de completa exclusão e dificuldades enormes de participação. Conseguir caracterizar uma comunidade para a qual se está a desenhar políticas ajuda ao desenho das políticas públicas. Mas o problema é que, precisamente, temos que conceber as políticas públicas segundo um princípio que, por acaso, foi traduzido a primeira vez em Portugal por uma equipa do ISCTE. Participava o professor João Ferreira de Almeida e eu. Que é o princípio do design for all, como se dizia na altura, e depois o desenho universal, como se diz agora. Nós, na altura, traduzimos por desenho de utilização universal. Não é? Quer dizer, as políticas têm que ser, tanto quanto possível, desenhadas para toda a gente. O que quer dizer que, e é nesse sentido que nós dizemos, que aquilo que se fizer a favor da participação, do envolvimento, da inclusão destas pessoas, acaba por beneficiar toda a gente. Seguramente que no dia em que nós conseguirmos dar mais passos em frente, por exemplo, do ponto de vista da qualidade do emprego destas pessoas, o emprego em geral vai ser melhor para todos. No dia em que nós conseguirmos fazer com que estes estudantes que terminam agora o secundário ou que chegam aos 18 anos e, portanto, terminam a escolaridade obrigatória, no dia em que nós conseguirmos que eles entrem na universidade em volume mais aproximado àquilo que é o comum do cidadão, isso quer dizer que as nossas universidades estarão a funcionar muito melhor. Sim, claro. E, nomeadamente, é sinal de que, com certeza, o sistema de educação já abandonou aquela porcaria dos exames do secundário e muitas outras coisas que nós poderíamos ter sempre esta perspectiva do desenho para todos, que é, isto é, as políticas têm cada vez mais ser concebidas de maneira a poderem responder aos problemas de todos, independentemente das suas limitações. Todos temos limitações, todos temos
todos temos capacidades. As nossas capacidades hoje podem não ser as mesmas da amanhã. Pode-nos acontecer qualquer coisa. Eu participei 2 vezes em estruturas que estavam a elaborar projetos e, pelo menos, ao fazer estudos nesta área. E das 2 vezes tive o azar de partir o tendão daquelos. Vivenciar na primeira pessoa ali. Eu senti uma enorme dificuldade para me deslocar, porque não com a perna toda engessada, e depois a seguir com as moletas, eu percebi uma boa parte dos problemas que têm aquelas pessoas para circular na cidade, não é? Mas pronto, desculpe. Humberto. Que eu, sem questionar, sem pôr em causa a pergunta que eu gostava aqui a formular, mas gostava ainda de responder a esta questão. Esta questão do desenho universal, do desenho para todos, das políticas públicas, é uma questão que é, de facto, decisiva. Dizer-vos mesmo que, no meu entendimento, nós temos a subscrição de um conjunto de documentos, entre eles a Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável. Não é possível este país, nem qualquer outro, conseguir atingir o verdadeiro desenvolvimento sustentável enquanto a definição das políticas, o desenho das políticas, a implementação das políticas não passar por 2 aspectos que, no meu entendimento, são fundamentais. A participação dos destinatários, ou seja, haver uma participação efetiva dos destinatários das medidas que vão ser desenvolvidas, e uma outra que é a evidência científica que suporte, na verdade, daquilo que estamos a falar. Muitas vezes estamos a fazer desenho de medidas políticas sem saber do que é que estamos a falar. Imaginamos, teorizamos, mas objetivamente o que é que está no terreno? E isso são, desculpa a expressão, muitas vezes tiros nos pés que não nos ajudam e nos retiram coerência a medidas que seriam importantes implementar, mas noutras condições. Não é uma área que se dê bem com a tentativa e erro. Luís, nós temos mesmo que avançar, porque já queimamos aqui muito tempo, se bem que a conversa esteja muito interessante. Já aqui falámos de educação, eu creio que na base de todas as políticas há que trabalhar, sobretudo, o arranque da vida das pessoas e de como é que elas se começam a integrar através do sistema de educação. Luís, nós podemos dizer que temos uma escola verdadeiramente inclusiva e que dá as mesmas oportunidades a todos? Não podemos dizer isso. Ainda não podemos? Eu acho que nunca vamos poder. A ideia da educação inclusiva é uma ideia que vai sempre progredir. Quando nós atingirmos um patamar que hoje consideramos desejável, vamos encontrar outros problemas que mudarão as nossas prioridades e a maneira como sentimos os problemas. Não é? Quando nós, por exemplo, tivermos mais pessoas, um volume razoável de pessoas com deficiência no ensino superior, nós vamos começar à procura dos cursos que eles frequentam. E se a distribuição deles pelos cursos, pelas escolas, etc., é equitativa ou não, se é justo ou não, ou se, pelo contrário, estão acadenados num segmento. Enfim, há muitos problemas que podem emergir. Eu referi este, mas podem aparecer muitos outros que nós nem imaginamos. E, portanto, eu creio que nunca atingiremos. Mas aquilo que eu queria dizer a esse respeito, com muita clareza, é que a realidade não se muda por decreto. E talvez nos últimos anos tivéssemos tido um excesso de crença no poder do decreto, nomeadamente em termos de educação. Na educação especial, enfim, agora não se usa esse termo, é educação inclusiva, eu em princípio concordo com o termo, desde que não se... que essa mudança de palavra implicou uma mudança de... Eu detesto esta palavra, mas mudança de paradigma muito importante. Não, eu não sei se... Até no enquadramento da pessoa com deficiência dentro da sala de aula, não é? Se o paradigma for apenas uma questão de palavras, se calhar mudou. Sim. Mas o problema é que o paradigma implica também recursos, implica ação, implica determinação, implica foco, não é? E, portanto, dizer que a educação é inclusiva, mas depois esquecer que uma educação de qualidade implica medidas diferenciadas, lá está, o desenho para todos implica muitas vezes a diferenciação, implica dar a cada um aquilo que ele precisa e, portanto, pôr todos debaixo do mesmo chapéu e dizer isto agora, estamos todos inclusivos, não é? A única coisa que tem feito é aumentar exponencialmente o número de crianças sinalizadas como se tivessem necessidades educativas especiais, quando a maior parte das vezes o problema não é esse, são outros problemas de ordem social, do contexto, etc., cultural e outros, e isso leva a um descentramento daquilo que é uma intervenção
com recursos adequados nos casos mais difíceis para uma intervenção mais genérica, que, é claro, tem a vantagem de aumentar o número de professores da chamada educação especial, porque não existe educação especial, mas há professores do grupo de recrutamento da educação especial. E, portanto, esses aumentam as crianças, aumentam os pais que acham muito bem que as suas crianças sejam carimbadas, porque com isso têm mais facilidade nos exames, mais tempo nisto, naquilo, no outro. Beneficiam as escolas, porque as turmas que têm crianças sinalizadas são turmas mais pequenas e, portanto, reduz a dimensão da turma. Está-se a fazer um trabalho que, do meu ponto de vista, acrescentou muito pouco, se é que acrescentou alguma coisa, vai lá, nos últimos 10 anos, em relação àquilo que era um processo que tinha começado praticamente desde a Declaração de Salamanca. E, portanto, com o 319, que depois foi continuado com mudanças e com o aprofundamento da lógica da educação inclusiva, com o 3 de 2008, e depois criou-se uma legislação que contribuiu de alguma maneira, na minha análise, e fizemos estudos sobre isso. Eu estou estribado em estudos que nós realizámos já sobre esta matéria, mas que contribuiu de alguma maneira para levar a esta substituição de uma intervenção com recursos e focada em objetivos reais, não é? Por uma chamada mudança de paradigma. Cada vez que ouço falar em mudança de paradigma, saco das pistolas, porque paradigma é uma palavra com sentido epistemológico muito forte. Certos grupos, em certos contextos, fala-se de paradigma por tudo e por nada. Por isso é que eu fiz a referência que também não gosto da palavra. Mas é que eu não gosto, não é por nada, eu gosto muito da palavra, sim, quando ela se refere a paradigmas. Claro. Agora, usar a palavra para dizer, bom, a gente mudar aqui um bocado, fazemos aqui um passo de magia com as palavras e a realidade mudou. Portugal viveu muito nos últimos tempos este tipo de abordagem, não é? A gente tem para resolver, vamos fazer um plano integrado. Uma reforma estrutural. E depois, olha, agora temos um plano integrado para a deficiência, um plano integrado para o cheio-abrigo, um plano integrado para a pobreza, um plano integrado para a violência doméstica, um plano integrado para o que é que não há um plano integrado? Pois. E depois todos os planos integrados dizem mais ou menos as mesmas coisas, quando na verdade o que a gente precisava era verdadeiramente reforçar as políticas de uma forma integrada. Humberto. Relativamente a essa questão da escola, dizer-vos o seguinte: nós temos o estado da arte que temos, isto não é fruto do acaso, isto é fruto de uma opção do século passado. Desde logo, quando a questão da Declaração de Salamanca se colocou, se queríamos fazer o trajeto que fizemos, e eu quero-vos dizer o seguinte: eu sou um adepto fervoroso da escola inclusiva. Não da escola inclusiva que temos, mas da escola inclusiva enquanto processo educativo. Dentro desta perspectiva que o Luís aqui referiu há pouco, que é, sabemos que a diversidade humana encerra em si um conjunto de diferenças que têm que ser, de facto, acolhidas. E quero dizer que é preocupante a forma como, em muitos casos, não se investe na educação, e não é só nesta área em concreto. Mas é ainda mais preocupante que aqui tenha existido claramente a desarticulação de um sistema que tínhamos, e que eu não defendo, que era o sistema das escolas, digamos, segregadas, a Declaração de Salamanca, e todos os investigadores, os técnicos, especialistas que estiveram envolvidos, foram muito claros naquilo que colocaram no relatório, o porquê tínhamos que mudar, de facto, de sistema, o que é que isto depois... Onde é que desaguavam todas aquelas pessoas? A questão que se coloca, não é? E ao longo da minha vida fui muitas vezes questionado quando pessoas me diziam: mas Humberto, como é que você pode ser um defensor da escola inclusiva quando eu, na instituição onde tinha o meu filho anteriormente, tinha uma carrinha que levava o meu filho a casa à hora em que eu estava em casa, e agora tenho que ir buscar à escola às 3h30 quando colido com o meu horário de trabalho? Bem, um conjunto, um cardápio de queixumes enormes. Mas isto só acontece, de facto, porque houve, na altura, de facto, no final do século passado, um olhar, e desculpe a expressão, muito economicista para as questões de educação, que era desagregamos custo, mas não o agregamos onde tínhamos que agregar. E estamos agora a matar um puzzle com muito sofrimento, com muitas pessoas, a perdermos muita matéria humana ao longo destas décadas. Eu, Luís, colocou aqui uma questão que eu ainda não tinha olhado para ela desta maneira, mas é um facto, que é, nós
em matéria legislativa, nesta área, enquanto noutras áreas a legislação vem, no fundo, estabilizar aquilo que já é a vivência do cotidiano, da sociedade, das coisas que estão a acontecer no terreno, aqui não, avançou-se, na verdade, e isto é um facto, que eu não tinha olhado para ele assim, mas é um facto, que se avançou para determinadas propostas de intervenção que não estávamos em condições de responder. Não estamos. O Estado português, e volto a dizer, na minha modesta opinião, por opção, não estava em condições. Fazendo recair isto sobre quem? Sobre as famílias, sobre os professores, sobre os auxiliares de ação educativa, que ainda hoje continuam a ter inúmeros problemas dentro das escolas. Na verdade, digamos que esta é uma das dimensões que precisa muito, muito de atenção, no sentido de se alterar aquilo que é o cotidiano de muitos dos nossos concidadãos. E qual é que será a resposta? A resposta passa exatamente por aquilo que eu dizia há pouco. Não é um regresso só ao esquema que se tinha. De todo. Na minha opinião, não. É, na verdade... Mais meios? Mais meios, meios diversificados, com o envolvimento das partes que estão envolvidas, aquilo que eu dizia há pouco da participação, que não venham depois alguém colocar a questão dos ditames, que é só vamos até aqui, e quando chegamos ao aqui, fica claramente aquém das necessidades. Porque aquilo que nós estamos a fazer com estas crianças, ninguém quereria que fizesse connosco próprios, que era limitar-nos nas opções e nas possibilidades de desenvolvimento pessoal. Luís, na área da formação profissional e inserção profissional, qual é o estado da arte neste momento? Bom, se nós pusermos em perspectiva os 50 anos, o progresso foi notável, contra a educação. Sim, portanto, agora queria focar mesmo no... Não, neste momento, acho que há avanços. Aí houve avanços recentes significativos, nomeadamente as cotas tiveram efeito. As cotas não, a obrigatoriedade das cotas de terem cotas de emprego para estas pessoas teve um efeito. As empresas ainda lidam mal com essa situação, não sabem como integrar, porque aqui o problema não é obrigar as empresas a ter lá uma pessoa. A gente queria que essa pessoa fosse integrada de uma forma produtiva, bem integrada, etc. E que ela própria pudesse realizar, porque o trabalho, em princípio, devia ser parte integrante da vida das pessoas e da sua realização pessoal. E, portanto, e também um contributo para a sociedade, o sentimento de utilidade, etc., que estas pessoas dão muita importância. Dão uma enorme importância. Não é? Se perguntarmos a estas pessoas se elas preferem ter um subsídio ou se querem estar a trabalhar, elas dizem de caras que querem estar a trabalhar. Luís, porque esta dimensão da empregabilidade é uma dimensão fundamental para a realização pessoal de qualquer um de nós, com ou sem deficiência. Exatamente. Portanto, isso contribui para a felicidade das pessoas. Todos nos precisamos para sentir todos úteis, nós, não é? Sim. Obviamente. Exatamente. E, portanto, a satisfação intrínseca com o trabalho, como se diz em sociologia, não é? Exatamente. É fundamental nestas coisas. Agora, em que pé é que estamos? Temos quase metade da taxa de atividade, que é comum, temos o dobro ou mais da taxa de desemprego, com certas categorias a ser particularmente atingidas. Temos, de qualquer maneira, uma participação no mercado de trabalho que está em crescimento, isso é um bom indicador, mas, portanto, que ainda tem uma grande margem para progredir e, portanto, acho que é preciso agora dar atenção a dois ou três pontos. O primeiro é a progressão das carreiras. O que a gente verifica é que muitas vezes as pessoas acedem ao emprego, mas depois progredir na carreira está quieto, não vão. São sistematicamente preteridos quando se trata de promoções, de ocupação de cargos de chefia, etc, etc. Essa é uma matéria fundamental. A outra matéria que é fundamental é a capacitação das próprias empresas. Nós temos um problema em geral com a qualidade da nossa... do nosso tecido empresarial do ponto de vista da organização do trabalho. Não é? Em geral. Os nossos empresários são, em média, menos qualificados que os nossos trabalhadores e, portanto, temos um tecido produtivo muito desigual desse ponto de vista. A maioria é muito pouco qualificado e portanto, temos também um problema sensíveis a este mas tema. neste caso é preciso trabalhar especificamente, porque, por outro lado, há muitas empresas que, por causa das cotas, querem cumprir e perceberam
que por várias razões, que agora não veio ao caso, mas por várias razões perceberam que é útil ter aquelas pessoas e depois não sabem bem como é que vão gerir a relação com aquelas pessoas. Os instrumentos tradicionais da gestão de recursos humanos não chegam, não é? Porque são pessoas que têm outras necessidades. Lá está, por exemplo, uma intervenção diferenciada e se calhar as outras também, depois quando formos a ver, isso não é uma coisa que só essas precisam, mas também outras precisam, em graus diferentes, com configurações diferentes, todos precisam. A terceira área, acho que é a da reabilitação. E esta da reabilitação é particularmente, quer dizer, pessoas que por qualquer razão trabalhavam, mas depois a partir de determinado momento, estando em idade ativa, deixam de poder trabalhar. Qualquer razão pode ser um acidente ou pode ser, hoje em dia está a colocar-se muito o problema das doenças incapacitantes. E portanto, aquelas pessoas como é que ficam? Têm um acidente, têm um cancro, têm um problema. Como é que ficam? Ficam fora do mercado de trabalho para sempre, ou, pelo contrário, é um trabalho que pode ser feito com elas para as fazer regressar ao mercado de trabalho. Acho que esse é um terceiro aspecto em que nós devíamos trabalhar. Portanto, eu diria que ainda no acesso, não é? E o acesso implica trabalhar com as pessoas, mas aí já vamos fazendo as coisas, mas principalmente trabalhar do lado do posto de trabalho e do empregador e das capacidades que o empregador tem para integrar estas pessoas. É um problema muito significativo. O problema da reabilitação, vindo das pessoas que por qualquer razão tiveram que abandonar e precisam de regressar, são matérias que precisavam de ser agora prioridades nesta frente. Humberto, mesma questão. Esta questão passa muito por aquilo qual é a imagem que a sociedade portuguesa tem das pessoas com deficiência. É uma imagem positiva, é uma imagem de concretização, ou é ainda uma imagem mistificada. Ou seja, somos empregadores, não coabitamos por nenhuma razão, nem vivemos a deficiência, nem nós, nem ninguém da família. Coloca-se um candidato à nossa frente com deficiência e as dúvidas vão saltando. Vão saltando porquê? Porque nós temos, por reação, enquanto seres humanos, como até elemento de proteção, uma certa necessidade de manter afastado de nós aquilo que desconhecemos, que é o desconhecido. Portanto, digamos que é um processo de autoproteção. E também aqui se faz sentir, que é muitas vezes temos as pessoas que estão em equipas de seleção, os próprios empresários, quando são eles a fazê-lo, que não estão manifestamente preparados, empoderados para este processo de seleção e recrutamento e perceber que há determinado tipo de funções, para determinado tipo de características de pessoas que os níveis de produtividade são substancialmente distintos para melhor. Eu tive a possibilidade, a hipótese, há muitos anos atrás, de falar com alguns empresários que me diziam: Humberto, para a minha fábrica, e estamos a falar de indústria, para a minha fábrica, as pessoas com esta deficiência assim são aquelas que melhor conseguem me dar níveis de produção, porque as suas características, eles explicavam-me em concreto quais eram as características, permite-lhes ter níveis de produtividade que mais nenhum outro tem. Mas isto não é novo, porque nós conhecemos, nomeadamente, há pouco eu trazia aqui exemplo do autismo, nós conhecemos pessoas com autismo com desempenhos em determinadas áreas absolutamente extraordinárias. Ou seja, nós temos aqui também um trabalho muito, muito, muito significativo, porque a dimensão do emprego não é uma dimensão amigável para aqueles que suportam diferenças. Vocês vão dizer, mas isto só acontece com as pessoas com deficiência? Não, eu sei que não. Sei que outros segmentos da população têm também dificuldades quando as suas características, mas temos que ter alguma atenção a este trabalho, porque senão isto agora... Meus caros, temos mesmo que ir fechando, ou pensar em fechar, porque temos mesmo no limite do nosso tempo, mas não queria sair sem vos colocar uma questão. Nestes temas de que falámos aqui e noutros que não abordamos, como por exemplo a área do urbanismo, da preparação do espaço público, até da adaptação de edifícios já construídos ou dos códigos de construção de edifícios novos, nós temos, neste tema genérico de deficiência e de lidar com a diferença, lá está, um país a diferentes velocidades, em que continuamos a ter aqui um litoral e, sobretudo, umas áreas urbanas já mais bem adaptadas, contra um litoral, contra um interior com mais dificuldades.
Luís? Eu não estudei esse assunto em concreto, mas não acho que haja um problema específico da ciência nessa matéria. E se há, até talvez seja favorável, por exemplo, às cidades e vilas do interior. Muitas vezes estão mais cuidadas. As autarquias têm aqui muita importância. E o litoral e, principalmente, as grandes metrópoles são muito contrastadas, não é? E, portanto, os problemas que há a resolver de uma série de pontos de vista são talvez ainda mais profundos. Embora, é claro, a gente já sabe que no interior há menos oportunidades de emprego, há menos oportunidades para estudar, não há internet. O sistema de educação, por exemplo, garante o mesmo nível de integração e de Sim, inserção? mas isso sim, não tem as universidades, não é? Mas isso, não tem as universidades, tem os politécnicos, mas só nas capitais distritais. E algumas cidades mais, não para toda a gente, mas quer dizer, não é um problema específico da ciência, é um problema de facto de contraste. De qualquer maneira, esse problema levanta uma outra questão muito importante, que é o necessário envolvimento crescente das autarquias nestes domínios. As autarquias são peças-chave nestes domínios. E porquê? Por razões diversas. Eu não acho que seja a proximidade, que é muitas vezes o argumento utilizado. Sei lá, os professores estão tão perto do terreno como os autarcas. Mas houve transferência de competências na educação, na ação social. As autarquias hoje já têm competências nessas coisas todas. O problema é que as autarquias têm uma legitimidade política que os outros serviços públicos não têm. E têm, por outro lado, uma possibilidade de fazer uma coisa muito importante, que é o envolvimento da comunidade. Hoje em dia, nós estamos a dizer que as pessoas com deficiência precisam e deve-se exigir para eles uma participação na vida comunitária a todos os níveis plena. Não é? As pessoas não devem estar impedidas de ir ao teatro, de ir ao cinema, de ir ao café, de ter sexo. Isto já não é bem vida comunitária, mas enfim, são outros aspectos da vida. Não são só estas hard institutions, a educação, o trabalho, o urbanismo, etc. São todos os aspectos da vida. Que são, e como sabe, às vezes são os mais importantes, não é? Alguns deles, que eu já referi, são muitíssimo importantes. E, portanto, esta necessidade de dar atenção a esses aspectos da inclusão das pessoas com deficiência implica um maior envolvimento das autarquias. Implica, eu não preciso usar muito mais tempo, implica naturalmente fazer uma coisa que é determinante, é cada vez mais dar a palavra às pessoas. Porque quando as pessoas são ouvidas, elas escolhem aquilo que é melhor para elas. E como eu disse, aquilo que é melhor para estas pessoas é melhor para todos. Quando as cidades estiverem acessíveis às pessoas com deficiência, de certeza que toda a gente tem muito mais facilidade de circular nas cidades. Até os que agora podem circular e depois vão perder características ou capacidades, aliás, toda a cidade mais à frente na sua vida. Nós sabemos bem isso, não é? Com certas cidades em certos países, a gente chega lá e tudo aquilo é acessível, tudo aquilo, a gente circula com enorme facilidade. Nós que não temos nenhum problemas. Porquê? Porque muitas vezes foram transformações exigidas por grupos específicos como este que produziram essa mudança. Às vezes basta um passeio desnivelado. Humberto, só para fecharmos. Esta questão das acessibilidades remete-me para um pensamento transversal a todas as questões que estivemos aqui a abordar e muitas outras que não abordamos, mas que estão igualmente são abrangidas por este pensamento, que é o pensamento de nós precisamos de construir em Portugal uma cultura de cidadania no respeito pela diversidade. Ou seja, todos nós, independentemente das funções que temos, na verdade temos que nos habituar a olhar para aquilo que há pouco o Luís dizia, que era um olhar holístico para toda a realidade. Só isso pode ajudar-nos a sair da situação em que estamos relativamente às acessibilidades. Porquê é que eu estou a colocar essa questão? Porque durante muitos anos as acessibilidades não eram tratadas em Portugal porque as câmaras não tinham dinheiro, porque a administração pública não tinha dinheiro, porque havia um conjunto de situações que não havia dinheiro. Bem, mas dizer-vos, e há que reconhecer que a última governação conseguiu trabalhar nesta dimensão das acessibilidades e a taxa de utilização dos recursos para a via pública, para os edifícios públicos, mas também para as habitações das pessoas com deficiência, ficaram muito, mas muito, muito aquém do que seria certamente as legítimas aspirações de todos aqueles que têm a sua mobilidade condicionada no dia-a-dia. Ou seja, é preciso, de facto, criarmos aqui uma nova cultura
que quando estamos a desenhar bens e serviços, independentemente da função onde estamos, numa Câmara, na administração central, numa empresa, numa escola... Tem que se pensar, de facto, em toda a gente. Toda a gente. Porque senão não é uma... E eu hoje estou em condições de vos dizer isto. A questão das acessibilidades não é uma questão de dinheiro. É uma questão, de facto, de sensibilidade e desta cultura de respeito pela diversidade, no sentido que só seremos felizes quando todos o conseguirmos ser, e há um enorme trabalho por fazer relativamente a isso. Humberto Santos, Luís Capucha, obrigado mais uma vez por terem estado connosco nesta conversa muito interessante, e certamente ficaríamos aqui mais uma ou duas horas à conversa. Este podcast tem o cuidado técnico dos sonoplastas João Félix Pereira e José Guerreiro, e também o apoio à produção de Isabel Flores, Sofia Rocha, Rita Alves, Filipe Nunes, José Nuno Pereira e Rodrigo Moraes.